Mas vós, quem sois? Davi passa seu legado a Salomão e em Salmos, o salmista reconhece que não há Deus como o Senhor. Olá, eu sou a Solange Lima e este é o estudo das Escrituras. A leitura de hoje são esses textos. Em 1 Crônicas, o rei Davi viu que chegou o momento dele se aposentar. Então ele vai passar o legado para Salomão conforme ordem do Senhor. Mas o que o cronista traz nos 2 capítulos de hoje é a relação dos levitas, como Davi foi deixando tudo organizado. Para passar o legado para Salomão, Davi deixou a casa em ordem. O cronista destaca aqui as funções dos levitas e vem trazendo toda a linhagem. Tem também um destaque para um texto que já lemos em Reis, em Samuel, sobre os levitas que foram aposentados. Tinha levitas que foram contados a partir dos 20 anos de idade e alguns levitas que logo cedo já eram aposentados para o trabalho, vamos dizer assim, braçal, e passaram a ficar só para aconselhar, para cuidar da parte espiritual. Esse era um cuidado de Deus com os levitas. Davi separa grupos do exército, grupos de levitas e grupos para o sacerdócio também. E conta-se aqui na família de sacerdotes, claro, a descendência de Arão, só podia ser sacerdote quem vinha da linhagem, da descendência de Arão. Fala da morte de Nadab e Abiú, que pecaram contra Deus e por isso foram mortos, não deixaram descendentes. Morreram antes do pai deles. Por isso, Eleazar e Itamar é que exerciam o sacerdócio no lugar deles. E Davi, juntamente com Zadok, fez a distribuição do serviço que cada um iria executar. Davi fez questão de separar, nomear, registrar esses levitas para que eles cuidassem do templo do Senhor, da casa do Senhor. E ele deixa claro isso, está registrado, Davi dizendo: o Senhor Deus de Israel deu descanso ao seu povo. Ele habita em Jerusalém para sempre. Então, aos olhos de Davi, todo aquele cuidado é porque o Deus de Israel habitava em Jerusalém, a presença do Senhor estava ali e, claro, Davi queria oferecer ao Senhor o melhor. Então, ele escolheu os levitas, separou cada um, nomeou, deixou isso registrado e também os sacerdotes, para que quando Salomão assumisse o trono, tudo já estivesse em ordem, tudo já tivesse determinado e fosse feito com excelência e com um coração adorador como era o de Davi. Em Salmos, vemos que Davi vinha de um clamor, de uma angústia, derramando sua alma perante o Senhor, falando: quando clamo ao Senhor, o Senhor está presente, é no Senhor que eu confio. E agora ele está dizendo na leitura de hoje que não há Deus semelhante ao Senhor, não há obras como as obras do Senhor. E diz que todas as nações que o Senhor criou virão e se prostrarão diante dele e glorificarão o nome do Senhor. Pois o Senhor é grande e somente ele opera maravilhas. Somente tu é Deus, pontua Davi no Salmo de hoje. Em Atos dos Apóstolos, Paulo segue para sua terceira viagem missionária. Ele continua a rota ali, foi fazendo cidade por cidade e agora ele vai chegar na cidade de Éfeso. Mas antes, surge no cenário um novo personagem na história, alguém que veremos nas cartas de Paulo muito citado. Trata-se de Apolo. Ontem vimos que Paulo andou com Áquila e Priscila, e eles então, obviamente, conheciam o evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho de Cristo, aprenderam com Paulo. E agora chega no cenário Apolo, que era um judeu que conhecia as escrituras, era um homem erudito, eloquente, diz o texto. Ele era natural de Alexandria e tinha grande conhecimento das escrituras. Mas tem um pequeno detalhe. Apolo conhecia até o batismo de João Batista, o que significa que ele conhecia o batismo com água, mas Jesus ensinou aos discípulos e foi registrado aqui no livro de Atos que quando ele fosse, enviaria o Espírito Santo e que todos os homens seriam batizados com água e com fogo, o que quer dizer que é necessário a presença do Espírito Santo habitando no homem, a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Mas Apolo desconhecia isso. Ele conhecia até o batismo de João Batista. Apesar dele ser instruído e andar no caminho do Senhor, como está escrito no texto, ele era fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão as coisas referentes a Jesus Cristo. E aí ele começou a falar corajosamente nas sinagogas, como Paulo já vinha fazendo. Mas aí, quando Priscila e Áquila ouviram o discurso de Apolo, o levaram com eles. E aí os expuseram com mais precisão, com mais clareza o evangelho de Cristo, esse evangelho que eles aprenderam andando com Paulo. E aí ele quis ir para Acaia e Priscila e Áquila recomendaram que os irmãos recebessem Apolo. E chegando ali, ele auxiliou a muitos dos que creram no evangelho de Cristo, porque com grande poder, com grande ênfase, ele publicava e anunciava aos judeus, demonstrando com grande entusiasmo e fervor pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado as regiões mais altas, chegou em Éfeso. Chegando ali, ele viu alguns discípulos e perguntou para eles se eles receberam o Espírito Santo. Veja que eram discípulos. E Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta deles foi surpreendente: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João, responderam imediatamente. E aí Paulo dá uma explicação bem clara para eles. Veja que ele não desfaz do batismo de João, mas ele traz um acréscimo, um entendimento maior, amplia o entendimento daqueles homens para que a verdade completa fosse ensinada a eles. Ele diz: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, Jesus Cristo. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas então, quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram, assim como os homens lá no grande dia da festa de Pentecostes, que desceu o Espírito Santo, esses homens que receberam agora a imposição das mãos de Paulo após ouvir sobre o Evangelho de Cristo e sobre o batismo do Senhor Jesus, começaram a falar em outras línguas e profetizar. E assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses ele ficou ali falando desse evangelho abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas quando alguns deles se mostraram descrentes, endureceram o coração, Paulo então se afastou deles, separou os discípulos, porque aquelas pessoas estavam falando mal do caminho. O texto aqui coloca caminho em letras maiúsculas, porque se referia a Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, naquela ocasião, os cristãos passaram a ser chamados, a religião dos cristãos passou a ser chamada como o caminho. E esses homens estavam falando mal do caminho para aquela comunidade. E por intermédio de Paulo, Deus operou muitos milagres, ao ponto de o pano, o lenço que ele secava, o suor, quando caía sobre alguém, a pessoa recebia cura, espíritos demoníacos saíam da pessoa, as pessoas eram libertas. Os lenços que Paulo usava eram levados aos doentes para que eles fossem curados. E aconteceu que alguns judeus, chamados exorcistas, que eram ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus. Eles viram como Paulo procedia, então eles tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Eles diziam assim: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Eram 7 homens, filhos de um judeu chamado Seva, que era um dos principais dos sacerdotes. Porém, contudo, entretanto, todavia, o espírito maligno zombou deles. Quando eles foram expulsar os tais espíritos malignos, dizendo que era através de Jesus a quem Paulo pregava, simplesmente o espírito maligno disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E então o homem que estava com o espírito maligno, acometido daquele espírito maligno, deu um salto sobre eles, os subjugou, espancou, de modo que eles ficaram nus, feridos e fugiram daquela casa. E nós aprendemos com isso que não há poder no homem, não era Paulo que expulsava os demônios, era o poder do nome de Jesus. E para isso precisa crer em Jesus, precisa estar revestido do poder de Deus. Paulo expulsava porque estava cheio do Espírito Santo e usava o nome de Jesus
pelo intermédio da ação do Senhor sobre a vida dele, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, farão muito mais do que eu, mas ele deu autoridade para isso. E amanhã nós vamos ver a repercussão deste caso. Homens que apanharam do diabo, literalmente. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.